Isso aí terminou. Eles decretaram ontem, não importa se é o pastor Geraldino, seja quem for, se lançar qualquer ofensa, como já lançaram dias atrás, muito especialmente contra o nosso presidente, serão caçados e perderão a candidatura. Saíram com o rabinho no meio das pernas ontem, muitos pastores. O vídeo de hoje, meus amigos, é mais de interesse do estado do Rio Grande do Sul, por isso peço a sua atenção. Se você nos acompanha aqui, nos prestigia, assista o vídeo. Se você é do Rio Grande do Sul, assista o vídeo também e divulgue nas redes sociais, divulgue nos seus grupos de WhatsApp, porque diante de tantos e-mails que eu recebo, tantas indignações, esse final de ano eu resolvi expor o que eu recebo do estado do Rio Grande do Sul, até porque eu sou aqui do Sul, né? Então eu tenho um compromisso também de expor aqui da região Sul. E o assunto se trata da fala do ex-vice-presidente da CIE-PADERJ, Convenções das Assembleias de Deus do Estado do Rio Grande do Sul, aonde fica claro a podridão por trás da eleição, da última eleição, a qual foi reeleito, né, o atual presidente da CIE-PADERJ. Por isso eu peço seu like, seu comentário no decorrer do vídeo. Se você não é inscrito do canal, se inscreva. Se já é inscrito, verifique a sua inscrição e vamos ao que interessa. Eu recebi o áudio, eu não vou expor o áudio todo aqui, mas para vocês entenderem do que se trata. Esse áudio é o ex-vice-presidente da última eleição, hoje um pastor jubilado. Eu vou ler aqui para vocês entenderem melhor. Mais uma vez envio este e-mail com um pedido de socorro para que a Igreja Gaúcha saiba o que está rolando nos bastidores da convenção e entendam que o assunto é muito sério. Trata-se do pastor JMH, ex-vice-presidente da CIE-PADERJ, meses antes do último pleito que elegeu a atual mesa diretora. Lembrando que ele não foi eleito, né? Até o e-mail aqui fala isso. Ele não foi eleito, o único da antiga mesa. Aliás, já é um pastor jubilado e, fisicamente, já estava bem debilitado para concorrer. Porém, a articulação e o modus operandi da atual mesa diretora tem tudo a ver com o áudio enviado, além de ligar um alerta. Se continuar assim, a Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul vai ficar cada vez mais enfraquecida. Obviamente, me refiro à instituição, porque a Igreja de Cristo segue triunfante rumo ao céu, né? Se trata da instituição. Alguns pontos no áudio que são assustadores. Primeiro, a forma como a mesa diretora já de antemão resolveu caçar todo aquele que se colocava contrário, expondo e denunciando certos desmandos da instituição. Segundo, o referido pastor cita que uma vez que vencesse, a mesa diretora iria ajustar ainda mais, deixando nítida a perseguição a quem pensa diferente deles. Terceiro, ele cita que os pastores opositores que não fariam 50 votos, não seriam poupados e pagariam caro. Meu Deus do céu, cara. E o pior de tudo é que o pastor no áudio deixa muito bem claro essa ameaça. Esse é o porém, cara. É uma ameaça gigantesca. Quarto, ele alega que o GG, né, conhecido como GG, iria meter 3-1 no Davi, o que não aconteceu. A diferença foi de apenas 200 votos. Teve 596 de 1.013 possíveis. Quinto, grave. Ele alega que dos 218 pastores separados na última consagração, 6 meses antes do pleito, ele tinha 170 que eram copastores de presidentes que os apoiavam. Só aí pelo favorecimento, claro, na consagração de pastores alinhados com a mesa. Essa eleição já deveria ter sido anulada. Isso é muito grave. Lembrando, meus amigos, você que sonhou ser um pastor ou sonha ser um pastor, lembre-se que quando você é reconhecido e consagrado, recebe o diploma da convenção estadual, você está assumindo um compromisso de votar no presidente que
está reconhecendo o seu ministério. Em outras palavras, você entra numa obrigação, e isso não é de hoje. Desde o meu tempo, lá dos anos 90, 2000 para cá, já era assim, né? O próprio pastor presidente da igreja já dizia, você deve obrigação e reconhecimento ao nosso presidente. Aí, quando chegavam as eleições, você tinha a obrigação do quê? De votar nele, na chapa a qual ele construía para permanecer no poder. Vocês entenderam como funciona a politicagem dentro dessas convenções? É por aí. Você acha que está sendo reconhecido simplesmente porque você tem uma vocação ou porque o seu trabalho é maravilhoso? Eles não estão nem aí com isso. O que eles estão interessados é manter você próximo com a obrigação de reconhecer, mantendo eles no poder, reconhecer aquilo que eles fizeram por você, que era a consagração, o reconhecimento que você tem um ministério, mas você deve obrigação de reconhecer a autoridade divina de Deus para ele se perpetuar no poder como presidente da instituição, que para mim não passa, né, convenções, para mim não passa de um sindicato de pastores. É lamentável, mas essa é a verdade. E aqui, né, na convenção do estado do Rio Grande do Sul não é diferente, meus amigos, é a mesma coisa. Sexto, ele usa o fator festa do centenário colocando como se a mesa não vencesse. A festa não aconteceria, mentira. Os valores estavam destinados e tudo já estava reservado. É por isso que a festa do centenário, que custou milhões, já não é mais lembrado, porque no fim foi uma festa para vangloriar homens e não a Deus. O sétimo, ele encerra dizendo, o áudio, né? Para Deus guardar o Estado de ser como o Brasil, que ficou claro um ataque. Eu ouvindo o áudio ficou claro, e aqui firma, atacando diretamente ao presidente da CGADB, pastor JW Júnior Costa, ou JW Costa Júnior. É possível elencar muitas outras coisas, mas em resumo, o que está acontecendo hoje é exatamente o que eles disseram que aconteceriam. Pastores que não apoiaram a antiga mesa diretora foram retalhados. E é essa a indignação do povo hoje. Porque na última eleição, eles perceberam quem não votou, quem votou neles. E quem não votou sofreu e está sofrendo perseguição da mesa diretora atual. O qual esse ex-vice-presidente, na última eleição, avisou, e o áudio está aí para provar isso. Eles empossaram os coordenadores de fraternas como camaradas, pelo amor de Deus, né? Gente alinhadas a eles, de tal ponto que não permite sequer que pastores que na última eleição preferiram o outro candidato ministrem a palavra em uma clara perseguição, tanto aos que não alcançaram êxito nas eleições, que estão proibidos de pregar em eventos de fraternas. Por exemplo, como os pastores que ousem desafiar a mesa e convidem esses pastores para ministrar em suas igrejas. Há relatos de pastores que foram intimidados por levarem pastores da oposição para pregar em congressos e campanhas, sendo escanteados, causando um grande mal-estar entre todos, porque mesmo os que são da oposição foram separados por Deus e têm ministério. Querem matá-los também? É a pergunta. E aqui você percebe o tamanho da divisão, meus amigos. Ou seja, a atual mesa diretora não quer largar o osso e eliminar toda a oposição possível, ao ponto de proibir pastores que não se afeiçoam ao trabalho deles. E aí chamo isso de obra de Deus, né? Comente aí embaixo o que você acha disso. É a assembleia como sempre, né? Se dividindo, se autodividindo, eles mesmos. O que está faltando, na verdade, é um pastor da oposição forte, né, fazer que nem o Silas fez, o Silas Malafaia fez na CGADB, o próprio Samuel Câmara. Tentaram concorrer, perceberam que não conseguiriam tirar a família Bezerra do comando,
foram lá e dividiram a convenção. Cada um fez a sua. Tanto Samuel Câmara quanto, né, com a CEADEB e quanto o Silas Malafaia com a DEVEC. Porque esses dois faziam chapas para concorrer com a família Costa. E no final das contas, nunca conseguiram derrubar porque era muita compra de voto, meus amigos. Afinal, muita gente devendo satisfação, entendeu? Pelo reconhecimento, como eu expliquei lá atrás. E na Cia Paderj, o que está faltando é alguém, né, de destaque rachar essa convenção. É uma probabilidade gigantesca de acontecer um racha nessa Cia Paderj. Seguindo, enfim, é uma perseguição implacável e demoníaca. Pastores são tratados como lixo, excomungados, só porque não os apoiaram na última eleição e se negam a ser coniventes com esses modus operandi de narcisismo, retaliações e perseguições. É estranho porque os campos deveriam ser independentes. Afinal, não é a igreja que existe por conta da convenção. É a convenção que existe por conta das igrejas. E isso sempre foi claro. O problema é que muita gente não percebe. Estão tão presos ao sistema que não percebe que, se existem convenções hoje, foi uma maneira de dominar as igrejas que já existiam. E assim formaram esse tal convenção, magna convenção, conforme eles chamam, né? Que eu chamo aqui de maligna, que não passa de um sindicato de pastores. E a pergunta, que eu sei a resposta, mas a pergunta que eu sempre faço aqui: para que serve convenção? Se não é para perseguir, manipular, retalhar e intimidar os pastores. Porque eles mudam a hora que querem, mandam do jeito que querem, e eles que são os líderes sempre estão nos melhores lugares, sempre usufruindo da liderança, né, financeiramente mais ainda, e ninguém está acima deles, mas eles estão acima de todos. E Deus fica onde nessa história, né? A pergunta que eu sempre faço aqui. E o e-mail aqui até encerra bem claro dizendo: é estranho porque os campos deveriam ser independentes. Afinal, não é a igreja que existe por conta da convenção. É a convenção que existe por conta das igrejas. É o poste mijando no cachorro. E aí eu te pergunto, tem como dar certo isso? Uma hora os pastores irão se cansar de serem massas de manobras e se levantarão contra os abusos deste que está à frente da convenção do Rio Grande do Sul. Deus já falou e o tempo dele está acabando. É questão de tempo para tudo vir à tona. E pelo que dá a entender, meus amigos, eles estão numa briga ferrenha para não largar o comando nessa chapa aí. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui sem rodeios, meus amigos. A fachada que esta instituição chamada Cia Paderj virou é uma caricatura de si mesmo. Por quê? Se você entrar nas redes sociais, você vai ver que eles falam de unidade, mas no final acabam operando, agindo como uma verdadeira quadrilha e, mais claro ainda, diante desse conteúdo. Promete espiritualidade, mas entregam uma certa perseguição infantilizada, para não usar outro termo aqui mais pesado. E o pior de tudo é que ainda usa o nome de Deus como uma cortina de fumaça, né, para as manobras essas feitas de unção, de direção de Deus, mas que no final das contas não passa de vontade própria, desejo desesperado por poder. E se você ouvir o áudio não é só preocupante, ele é sintomático, porque revela uma liderança que não lidera, mas simplesmente administra medos, ameaças, favores e pressão para você andar na vontade deles e não de Deus. No fim das contas, quem paga o pato é sempre a base, né? Os pastores de verdade, aqueles que estão acreditando no chamado, que realmente são chamados por Deus, aqueles que cuidam de gente e não de votos. Ou seja, é bizarro ver líderes ao nível do que se tornou a Cia Paderj, tratando homens, servos,
como lixo reciclável, né? Não andou conforme nós queremos, descarta. Não está nos apoiando, chega a esse ridículo. Não tem apoio para nós, então é proibido participar disso, não faz mais isso, e se fizer é perseguido. É isso que está acontecendo. E é esse tipo de comportamento que corrói a instituição por dentro. Só que o culpado sempre vai ser quem está abrindo a boca e expondo a podridão que existe. Eles nunca são culpados, mas essas atitudes aí é o que está destruindo, se autodestruindo. Como eu falei lá, está faltando alguém se levantar e rachar isso aí. Fundar outra convenção e se filiar ao Samuel Câmara, sei lá, a própria Devec. E é esse comportamento que corrói, que escandaliza e que joga ainda mais lama naquilo que eles têm como sagrado, como algo direcionado por Deus. Porque quem deveria, essa é a verdade dolorosa, porque quem deveria proteger a igreja, que seria a ideia para a convenção, uma proteção para os pastores, para os ministros, para as igrejas, acabou virando ameaça à própria credibilidade da instituição. E quando um sistema religioso ao nível dessa convenção precisa censurar para sobreviver, precisa ameaçar para poder sobreviver no poder, é porque já está morto. E só esqueceram de enterrar. Essa é a minha crítica e é o que eu vejo diante de tantas coisas que eu recebo aqui relacionadas a essa Ciapaderj. Se você concorda comigo, deixe o seu comentário. Se você é do estado do Rio Grande do Sul, ajuda a divulgar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Eu sei que sofre retaliação quem comenta os nossos vídeos, mas deixa o like aí que ajuda bastante. O like, ninguém vai ver que você deu o like, mas ajuda a divulgar o nosso conteúdo, porque afinal quem cala, consente. E se você quer ver a igreja gaúcha livre da mão desse tipo de pessoas gananciosas por poder, que eles tentam comprar todo mundo, se você quer ver a igreja livre, você que é gaúcho, quer ver a igreja gaúcha livre da mão desse tipo de homens gananciosos aí, faça a sua parte, não seja cúmplice. Encerro por aqui agradecendo a cada um de vocês. Deixe o seu comentário que é importante, o seu joinha ajuda muito. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.